Queridos irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, nós celebramos o Dia dos Pais. E a palavra de Deus hoje fala sobre uma realidade que deve ser para nós todos, não só para os pais, mas para todos nós, filhos de Deus, uma realidade sempre presente na nossa vida: a fé. Essa palavra tão curta, de 2 letras apenas, tem um significado muito profundo e que a gente pode aprofundar a partir dos textos de hoje. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro de Reis e mostra o profeta Elias, que sobe até o Monte Horebe para rezar. Na verdade, ele está com um pouco de medo, sobe o monte, entra numa caverna e no silêncio ele escuta a voz de Deus. E quando ele sai da caverna, ele percebe que Deus não está nem no trovão, nem no terremoto, nem no fogo, nem no vento, mas Deus está na brisa suave. Isso quer dizer que Deus se comunica de diversas maneiras, como outrora Deus tinha se comunicado através do fogo, do vento forte. Agora Deus se comunica com o profeta Elias através do silêncio, da brisa. E essa imagem do profeta que sobe ao monte para se comunicar com Deus é refletida no Evangelho de hoje. Jesus subiu ao monte para rezar, mas ele não rezou de maneira comunitária, ele rezou sozinho. Ele mandou os discípulos ir embora, depois ele despediu as multidões e ficou ali sozinho, rezando. Jesus também faz uma coisa muito curiosa no Evangelho de hoje, para a gente entender também a dinâmica da nossa vida. Jesus coloca os discípulos numa situação de perigo. Vocês perceberam? Era noite, diz no Evangelho, e Jesus mandou os discípulos atravessarem de barco o mar à noite. Por que não de manhã? Porque Jesus não esperou amanhecer o dia para fazer a travessia? E por que Jesus não vai com eles? Ele fica. Jesus coloca aqui a fé dos discípulos à prova. Eles poderiam ter questionado: por que agora? Por que não amanhã? Mas eles vão. De certa forma, nós podemos dizer: os discípulos tinham fé. Eles confiaram na palavra de Jesus, que disse para eles irem. Eles sabiam que a noite era mais perigoso, mas eles foram. E por volta das 3 da manhã, uma tempestade, o vento sacudia aquele barco e eles começaram a entrar em desespero. Assim também acontece conosco. Às vezes a nossa fé nos permite dizer sim, mas não permite atravessar o mar. No meio da travessia, a gente entra em pânico. Quem já não entrou em pânico em algum momento, não é? E aqui é uma imagem muito clara da nossa vida. Os discípulos estão no meio do mar, ou seja, não dá para voltar, é a mesma distância, tanto para chegar quanto para voltar, então não faz diferença. E estão no meio da noite, 3 horas da madrugada é justamente o meio da noite, ou seja, eles estão completamente sozinhos. Eles pensam que estão, mas não estão. Quando Jesus envia, Jesus não abandona, Ele acompanha. Da mesma maneira como nós estamos aqui hoje, não estamos vendo Jesus, mas sabemos que Ele está aqui, sabemos que Ele nos acompanha. Temos fé, acreditamos nisso. Então,
eles enxergam Jesus vindo caminhando sobre as águas. E no momento de crise, a gente corre um sério risco de não reconhecer a ação de Deus. O que eles pensam? É um fantasma, é a primeira reação. E aí Jesus se aproxima e se diz: sou eu, não tenhais medo. Deus se mostra para nós. E Pedro, que desde o início já tinha passado por diversas experiências com Jesus, a primeira delas foi à margem, à beira do mar, quando Jesus disse: avança para águas mais profundas, joga as redes. Pedro já tinha uma experiência com Jesus, ele já acreditava em Jesus, ele já tinha fé, quase que suficiente, mas ainda era muito pequena. Mas a fé de Pedro é ousada. Ele pede para caminhar também sobre as águas. Se és tu, permita que eu vá. E Jesus diz: vem. E ele vai. Mas quando bate o vento, ele começa a afundar. Isso aqui é um retrato nosso. Quando bate o vento, a gente começa a afundar também, por vezes. E aí Jesus está ali, e Pedro, ele tem fé, então a fé dele é pequena, mas ele tem. Ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e segura Pedro. E aí sim Jesus dá uma lição de moral, né? Homem de pouca fé, ou homem de fé pequena. A fé, quando é pequena, se a gente comparar a fé a uma semente, tem duas possibilidades, talvez. Primeira possibilidade é que a fé, como semente, germine, brote e dê um fruto. Dê um broto e desse broto nasça depois um fruto, ou vários frutos. Essa é uma possibilidade, mas a outra possibilidade é que a fé morra. Então a fé pode crescer e pode também diminuir, ou pode mesmo desaparecer. Depende de quem a gente chama na hora do desespero. Se a gente clama por Deus, Ele nos ajuda. Mas se a gente não clama por Deus, é muito difícil que Deus consiga nos segurar, porque a gente não estende a mão para Ele. E aqui eu queria falar de uma coisa muito importante. A fé não é um sentimento. Fé não é sentimento. O que é um sentimento? Os sentimentos são coisas que normalmente nós não conseguimos controlar. Eles vêm. Por exemplo, se você vê uma notícia que te deixa indignado, você vai ficar provavelmente com raiva. Vai vir a raiva. Você pode evitar que a raiva venha? Não. É um sentimento. Ela brota. A gente só pode cuidar do pós, né? O que a gente faz com a raiva é outra coisa. Mas o sentimento, ele mina de dentro para fora. Não é assim? Alegria. Se de repente tem uma situação muito, eu acho, R$150 na rua. Nossa, ó, teve gente que até riu, né? Eu acho dinheiro na rua. Nossa, que legal, achei uma nota de R$100 aqui no chão. A gente fica feliz na hora, é um sentimento. Aí depois você vai pensar: mas será que não é de alguém? Aí vem a tristeza, você tem que ter tristeza. Então, primeiro, o sentimento, ele vem naturalmente. A fé é um sentimento? Não. A fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé como uma semente para a gente cuidar dela. A fé não é sentimento, porque a fé é um ato da nossa vontade. A gente precisa querer ter fé. A gente precisa querer acreditar em Deus. Nós decidimos acreditar em Deus. E a fé também é um ato da nossa inteligência, é claro. Eu falei, a fé é dom, a gente recebe, mas a partir do momento que eu recebo, eu posso seguir por esse caminho ou não. Aí é vontade. E é inteligência também. Eu preciso saber discernir
Por isso, quando Jesus diz para Pedro, quem quiser ser meu discípulo, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, essa decisão de tomar a cruz, ela é consciente, ela não é uma decisão inconsciente. Jesus não engana a gente. Quando Jesus diz, olha, eu vou subir a Jerusalém e vou morrer, Pedro responde, que isso não te aconteça. Por quê? Pedro não queria sofrer, ele sabia que o caminho do mestre era o caminho do discípulo também. E às vezes a gente age dessa maneira, Nós não queremos, a gente quer a fé, mas a gente quer escolher o que nós queremos. Eu quero ter fé em Deus, mas perdoar certos tipos de coisa eu não vou perdoar. Está entendendo? Isso não é fé. Eu acredito muito em Deus, mas eu vivo de maneira como se eu não acreditasse. Que fé que é essa? Então, a fé sem obras é morta, Mostra-me a tua fé com obras. Aliás, sem obras que eu mostro a minha fé com obras, E que obra é essa? É a obra da nossa santificação, é a obra da nossa salvação. Ter fé não significa ser perfeito, não significa ter um caminho pronto. Ter fé significa não conhecer o caminho, ser consciente de que a gente não controla tudo. Ter fé significa saber que a gente passa por noites escuras, que a barca parece que vai virar às vezes, mas Deus está sempre presente. A fé é essa certeza que eu adquiro também mediante a minha vontade, mediante o meu sim. Por isso, fé não é um sentimento. A gente não vem na igreja quando a gente se sente bem. Eu não venho à missa porque me dá um arrepio. Se eu quiser sentir arrepio, eu vou no Hop Harry, vou na montanha russa. Igreja não é para a gente sentir arrepio. Que bom quando a gente se sente bem, mas nem sempre. Às vezes a palavra mexe com a gente, incomoda. É ou não é? E é para incomodar mesmo. Sinal que precisa mudar alguma coisa dentro de mim. Por isso, quando Jesus diz, eu vou sofrer, Pedro diz, não, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus. A fé coloca Deus no centro da nossa vida. Quem tem fé começa a se perguntar, tá bom, eu quero assim, mas o que Deus espera de mim? Vou fazer isso que Deus espera. E faz, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Eu escolho fazer outra coisa porque eu sei. Isso é um ato de fé. Isso coloca Deus no comando da minha vida. E ao observar as leituras dessa semana, que nós ouvimos ao longo dessa semana, me ocorre também um outro pensamento muito importante de São Tomás de Aquino. A fé coloca no centro da nossa vida Deus, e a gente passa a guiar as nossas escolhas a partir de Deus, não a partir de nós. Quem não controla os seus próprios sentimentos se torna escravo dos seus sentimentos. Quem não controla os seus próprios sentimentos serve os seus próprios sentimentos. E aí é muito difícil e muito complicado lidar com a gente e com pessoas assim também. Muito complicado. É aquela pessoa que sobe e desce, porque ela vai de acordo com o que ela sente. Nem tudo que a gente sente, a gente precisa colocar para fora dessa forma como vem. Não é verdade? Quando Deus está no controle da nossa vida, quando a gente tem fé, os nossos atos são medidos pela nossa fé e não por aquilo que a gente sente. Portanto, nesse dia de hoje, eu queria convidar você a pedir uma graça. A graça de que a nossa fé sempre cresça. Eu falei, a fé também pode diminuir. E eu queria fazer uma pergunta para você, um convite para você se olhar, olhe para si hoje. O que guia a sua vida? Não é o que guia a sua vida de maneira macro, não, o que guia a sua vida nas mínimas coisas, o que faz você escolher
isso ou aquilo? O que faz você escolher rezar com a sua família ou pegar o celular e se isolar num canto? Tudo isso tem a ver com a fé, tem a ver com o que a gente acredita, com o que a gente acredita. Tudo isso brota do nosso coração. Quem não guia os próprios sentimentos se torna escravo dos próprios sentimentos. Então é melhor se colocar como escravo de Deus nesse sentido, né? Como servo de Deus, fazer a vontade de Deus, do que como servo de si mesmo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Abaixe sua cabeça um instante.